Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Emoções em Movimento Podcast. Eu sou a Débora Vieira. E eu sou a Laura Zago. E hoje nós temos uma convidada que já faz parte dessa casa, né? Da Casa do Emoções em Movimento. A gente estava conversando aqui antes de gravar, a Laura falou que a Letícia já é quase uma integrante, né? Desse podcast. Acho que isso prova o quanto que a gente gosta de conversar com ela, o quanto que o papo flui e é bem gostoso, né? Então, vamos reapresentar. Seja bem-vinda. Bora, Laura, faça a apresentação que você é muito melhor nisso. A Lê, ela já participou do podcast aqui, que a gente falou também da análise do Bebê Rena, né, da série. E então a Lê é psicóloga também, ela é especialista em TCC, terapia cognitivo-comportamental, e agora ela tá fazendo uma outra especialidade que é em terapia comportamental dialética, certo? Isso. E aí ela atende o público adulto. E ela tá fazendo vários vídeos no Instagram dela falando sobre livros e assuntos bem legais, assim. Ela gosta muito dessa coisa da arte. Então, por isso que a gente chamou ela de novo pra fazer esse quadro, porque eu acho que combina super com ela. Ela tem vários insights legais, assim, e percepções da psicologia. Então, a gente pensou, assim, com muito carinho nela, porque eu acho que vai complementar muito esse tema que a gente vai falar aqui, né, Débora? Sim, total. Então, desde já, seja muito bem-vinda a essa casa que te ama e te recebe muito bem, né? Pelo menos eu espero que sim. Lógico que sim, gente. Da outra vez eu me senti super tranquila, super acolhida pra falar também. E foi um encontro muito legal da última vez, né? Então eu espero que dessa vez eu consiga contribuir um pouco mais para fazer essa discussão mais interativa, mas também algo que não seja muito maçante, né? Uhum. Eu acho que a diferença que tem desse episódio pro outro é porque o outro era só em áudio, né? Agora vocês conseguem ver o rostinho, mais uma integrante aqui, então eu acho que é legal, porque quando a gente vai gravando, as expressões que a gente faz é muito legal, sabe? Às vezes quando vem um insight, o que isso gera uma na outra. No começo eu até achava estranho as caras que a Laura fazia. Eu falava, o que essa cara significa? Ela não é que tá muito profunda, sabe? Eu travei aqui. Eu acho que por vídeo é legal. Você foi acostumando, né? Com as minhas caras e bocas. Não me assusta mais. Mas é isso, então. Qual quadro é esse, Débora? Hoje é dia de Psique em Cena. Exato. E aí a gente vai falar de um filme que foi um filme que eu acho que chocou nós três, assim, que a gente viu e pelo que a gente trocou aqui, que eu troquei com as meninas, é um filme muito profundo, que traz muita crítica social, que fala muito da psicologia ali, então pegou a gente num lugar bem específico, assim, que é o filme do Coringa. Né? O Coringa, ele tem várias histórias, né? Eu acho que a Lê conhece bem, ela até pode falar um pouquinho pra gente, mas a gente vai estar focando ali no filme em dois filmes, né? No de 2019 e nesse último de 2024, que é o Delírio A2, né? Então a gente vai focar nessa história, assim. Mas o Coringa, ele é vilão do Batman, né, Lê? E ele tem várias histórias por trás. Então, o Coringa é o vilão do Batman, como você falou. E o que acontece? Ele, nos quadrinhos ali, ele tem muitas histórias. Isso foi um pouco retratado também no Coringa do... gente, eu não sei falar o nome dele. É o Ledger. Não sei falar o nome dele. Muito bem. Tá, no anterior a esse, Coringa? O do... que tinha o... acho que era o Batman Cavaleiro das Trevas, se eu não me engano. Tá, que era bem sombrio, né? Aquele Batman que até dá um pouquinho de medo. Tá. Exato. E aí o que acontece? Lá mesmo retrata
que várias vezes, conforme ele vai conversando com várias pessoas diferentes, ele vai contando várias histórias diferentes também. Então ele fala, quer saber por que eu tenho esse sorriso? Porque o meu pai pegou uma faca e cortou meu rosto. Aí depois ele conta uma história envolvendo, se eu não me engano, era a mãe dele ou uma ex-namorada. Enfim, ele conta várias histórias de como que ele tem essa cicatriz. E nos quadrinhos é a mesma coisa, né? Então, o Coringa, ele é mais uma, digamos assim, uma figura a se seguir, né? E eu acho que no filme agora de 2024 isso fica bem explícito, porque a morte do Coringa é uma das histórias que tem também, né? E aí no final ali também retrata... Vou dar um spoiler, enfim. Retrata um dos prisioneiros atrás, né, fazendo um corte no rosto, que é uma das histórias do Coringa também. Enfim, mas ele é mais uma figura mesmo e ele é considerado o vilão do Batman, né? Uhum. É importante a gente falar isso, né? Porque como a gente vai falar desses dois filmes, eventualmente a gente vai falar spoilers aqui. Então, pra quem não assistiu e quiser ir assistir antes, então, pra gente já deixar aqui claro, né? E então, você acha que esse filme também foi misturando ali vários quadrinhos, várias histórias do Coringa? O Coringa do Arthur Fleck, ele é uma das histórias ali, né? Mas ele é interessante porque ele mostra a construção do personagem, né? Voltando pro primeiro filme também, de acordo com a convivência que ele tem com a mãe dele, que também é uma pessoa que tem várias questões psicológicas, né? Ali no final do filme, ele vai descobrindo também a história dela, vai descobrindo, enfim... Durante o filme ali também mostra as alucinações que vão acontecendo e tudo mais, né? Então, crescer num ambiente com ela, pra gente que estuda psicologia, pra gente que é psicólogo, dá pra entender o contexto que ele foi crescendo e como que isso foi influenciando ali na personalidade dele. Uhum. Tanto que eu lembro que um professor nosso, Laura, ou professora, não lembro, chegou a falar do Coringa e falou assim que era um filme muito confuso. Parecia que misturava vários transtornos psicológicos numa pessoa só, né? Mas eu tenho a impressão que foi pra retratar mesmo o quanto que aquele ambiente que ele vive, né? Não só falando da mãe dele, mas de outros ambientes que ele frequenta, foi influenciando na pessoa que ele foi se tornando, né? Sim, total. E vamos voltar um pouquinho, então, na história desses dois filmes, né? Porque a história do Coringa desses dois filmes, ele retrata só o Coringa, ele não faz menções ao Batman, coisas assim, né? Então, ele começa contando a história de uma pessoa comum da sociedade, né? E aí fala um pouquinho do que o Arthur sofreu na infância. Então, ele, igual a Lê foi falando, né? Vai contextualizando. Então, as negligências e os abusos que ele sofreu ali dessa relação com a mãe. E aí, como ele foi crescendo e foi se desenvolvendo, e para a sociedade ele já foi tendo algum tipo de problema, né? Então ele tomava medicação, todo mundo olhava para o sintoma ali, mas pouco se olhava para o que ele passava ali dentro de casa. E ele foi se estruturando, ele foi sobrevivendo dentro desse contexto. E aí mostra a fase adulta dele, né? Então o Arthur, ele quer ser palhaço, ele trabalha como palhaço. E ele trabalha acho que é uma agência, né? Que a gente pode falar assim. E ele sofre várias coisas ali dentro também. Ele é constantemente zoado, discriminado, ele é excluído pelas outras pessoas. Então vai mostrando toda a negligência e tudo que ele vai sofrendo dentro desse contexto também social, né? Até que tem ali uma ocasião específica, né? Ele é mandado embora, tem todo o contexto ali do trabalho. Aí ele pega um trem e ele é zoado ali pelos passageiros. E aí algo muda dentro dele, ele cansado de só ser machucado pela sociedade, ele passa a machucar a sociedade. E aí tem uma virada de chave que é: eu sou visto. Quando eu faço isso, eu ganho, né, a atenção, ou sou aclamado também, porque teve um apelo social muito grande
porque a sociedade vivia também, isso é retratado no primeiro filme, um momento muito difícil. Então o Coringa nasceu para dar voz ali também para essa sociedade. Então ele foi, de certa forma, aclamado e acolhido pela sociedade. E aí, enfim, né, vai acontecendo, ele vai cometendo diversos crimes e o primeiro filme acaba com ele sendo preso. É isso, né? E aí, nesse segundo filme, mostra um pouquinho dele ali, né? Então, a Delírios A2, porque vai mostrando o jeito que ele entende o que ele tá passando, né? Então, também traz uma crítica forte a essa sociedade, o jeito que as instituições tratam a saúde mental, o jeito que a sociedade trata a saúde mental. E aí vai falando um pouquinho da história dele, ele foi vendo que o Coringa ganhou uma proporção maior ali do que o próprio Arthur. E aí vai desenrolando essa história toda, né? E daí ele faz uma outra conexão que é super importante, que é com a Arlequina. Então, o quanto que ele vai fazendo essas conexões, né? A partir desse problema, de como ele enxerga, de como ele sente tudo isso. É isso? Tem mais alguma coisa que vocês acham que a gente pode acrescentar aqui? Acho que você trouxe muito bem a história do filme, né? Tanto do primeiro quanto do segundo. E eu acho que só pra pontuar algo que, quando vi o título desse segundo filme, eu achei muito que esse Delírio A2 seria ele com a Arlequina. Eu acho que isso ficou muito sugestivo pras pessoas. Porque o primeiro traz muito ele, né? E o segundo eu acho que tinha esse hype todo por conta de ter ela participando. E a gente, assistindo o filme, a gente percebe que não, é exatamente isso que você trouxe, esse delírio entre o Arthur e o Coringa. É nesse momento que ele consegue olhar para essas duas facetas e entender quem ele é. Tudo bem que eu acho que no filme ele não entende muito bem, né? Mas que eu acho que é para mostrar esses dois lados. Porque o primeiro filme eu acho que ele mostra, mas não tão detalhado quanto esse segundo. Sim, acho que são propostas até bem diferentes, né? O primeiro filme, ele focou muito ali na história daquele indivíduo. E a gente falou, né? Até tava conversando antes, como isso pegou, assim, num ponto nosso, enquanto psicóloga, porque é exatamente isso que a gente faz, né? A pessoa chega com uma queixa ali de um comportamento, a gente vai entender a história por trás desse comportamento, né? O que ele conta. E eu acho que esse primeiro filme, ele trouxe muita crítica social e ele se propôs a contar a história do Coringa. Qual é a história por trás daquele vilão que, né, faz coisas terríveis ali e age daquela forma que é fora ali do que a gente tá acostumado a agir. Então, acho que teve muito isso. Já no segundo foi um outro tipo de proposta, né? Até teve uma crítica muito forte por ele ser um musical. Mas eu acho que fez tanto sentido ele ser um musical, porque é exatamente isso. O filme retrata como ele vê, como a sociedade vê, né? Então, o espetáculo, a música, como ele enxerga tudo isso. Então, acho que foram propostas até que diferentes, assim, né? Mas eu acho que a proposta do Delírio A2, ela começou também no final do primeiro Coringa, né? Que é quando ele mesmo explica pro apresentador que as pessoas não enxergam ele, que ele só é maltratado, né? Ele faz uma crítica ali muito forte também a história de vida que ele teve. E o espetáculo começa quando ele mata aquele apresentador que é gigantesco, né? É aí que começa também a questão policial, que ele vai parar na prisão e tudo mais, né? Então eu acho que isso começa também no final do primeiro filme, mas fica muito explícito essa dualidade ali entre o Arthur Fleck e o Coringa durante o filme, né? E o fato de ser um musical, eu entendi que é como os dois ali conseguiram se expressar. O Arthur, a Arlequina também, né? Mas o Arthur conseguiu colocar o que ele tava sentindo ou o que ele tava pensando ali. Por mais que
tinham momentos que parecia que era um pouco uma alucinação e tal, né? Foi a maneira que ele conseguiu se expressar através da arte e da música. Então, eu concordo com a Laura. Eu acho que o musical ali, ele fez muito sentido. E aí você foi falando, né, da Arlequina. Eu acho que ela foi uma figura super importante. E aí eu vou dar o meu ponto de vista pra gente debater também. Porque quando eu vi o filme, principalmente... a Arlequina aparece no segundo filme, né, no Delírio 2. Eu fiquei um pouco... Estranhei um pouco. De tipo, poxa, mas eles colocaram toda a culpa do que acontece com o Coringa na Arlequina, como se ele estivesse bem aqui, e aí ela veio pra atiçar algo nele, e aí voltou ao que era, assim. E fiquei dentro de mim até por pensar assim, poxa, de novo, eles estão colocando toda a responsabilidade na mulher, sabe? A minha cabeça me levou pra esses tipos de pensamento. Só que depois, pensando e refletindo sobre o filme, me parece que a Arlequina, ela veio muito pra retratar a sociedade, assim, sabe? Então, como que... quando ele cometeu todos aqueles crimes, né? A sociedade estava vivendo um momento muito difícil, assim, de muita desigualdade, a sociedade em si não estava bem, não estava feliz, né? Então, quando ele tomou aquela atitude e começou a fazer aqueles crimes, foi como se tivesse reativado ali algo dentro da sociedade, né? E a Arlequina aparece nesse segundo filme, no meu entendimento, justamente para isso, para lembrar o Coringa que ele tinha um peso social muito grande. Então ele cometeu um crime, ele foi visto, ele foi ouvido e ele foi acolhido, inclusive, por muitas pessoas. Então ela aparece para movimentar. Tanto que a cena do final, que pra mim representou muito isso, assim, quando ele fala pra Arlequina que ele não quer mais viver daquela forma, que ele não quer mais ser o Coringa, e ela deixa ele, né, no sentido de, então não é o Arthur, é o Coringa, né, de como a sociedade também fez isso. Então na cena onde mataram ele, também é isso, a gente não precisa mais de você, a gente tem o Coringa. Sabe? Então me parece que a Arlequina, ela veio muito com esse papel de representar ali o que a sociedade queria, o que a sociedade, aquela em específico, queria, sabe? Faz sentido pra vocês? Total. Eu não tinha pensado nisso e agora, tipo, veio muita coisa na cabeça. E faz total sentido. Eu lembro que quando eu assisti essa cena, eu fiquei assim, mulher, como assim? O cara tá livre, você vai largar ele aí? Mas faz total sentido pensar dessa forma que você trouxe. E me fez pensar muito também o quanto que... A tua frase me fez pensar o quanto que qualquer um pode ser o Coringa. Qualquer um pode estar nesse lugar para a sociedade de ser meio que esse libertador, esse defensor dessa sociedade oprimida. Porque eu acho que o Coringa assumiu muito esse papel. Uhum. E se a gente levar a Arlequina em consideração, pensando nesse papel de ser a sociedade, normalmente a gente entende uma pessoa oprimida, que são as minorias. Então a minoria é quem é mais oprimida. Só que quando a gente olha para a Arlequina, ela era uma psiquiatra, ela veio de uma família rica. E aí ela estava buscando, ela se enquadrou nesse lugar de buscar ajuda pelos oprimidos. Só que eu fiquei pensando o quanto que também esse papel ele reflete um pouco dessa hipocrisia. Porque foi o que ela fez com ele. Ela largou ele quando ele deixou de ser o Coringa, quando ele falou, eu vou ser o Arthur. Então, quando ela fez igual realmente essa sociedade, né? De, tá bom, o Arthur não serve. Ele é realmente só essa pessoa esquecida, que não tem valor, que tem alguns transtornos e não tem um lugar nessa sociedade. Então, é como se fosse um ninguém nessa sociedade. Tá, acho que faz total sentido, assim, até trazendo pra realidade que a gente vive aqui, e você falou, né, dessa ambiguidade da sociedade, porque enquanto o Arthur tava na vida dele, sobrevivendo ao contexto dele, sem
reagir de certa forma violentamente para esse contexto, ele era invisível. Aí quando ele tomou uma atitude de ir lá e cometeu vários crimes, escrachou mesmo ali aquela sociedade, ele foi visto, ele foi aclamado, ele recebeu apoio, né? E aí eu fiquei pensando que a gente também vive esse contexto aqui. Então eu vou dar um exemplo assim que me chocou um pouco, mas aqui a gente lembra daquele caso do goleiro Bruno, que cometeu um feminicídio? E as pessoas mandam cartas pra ele, as pessoas foram até o presídio dele, né? Então, quanto que essa sociedade algumas vezes ela glorifica ali esses crimes, sabe? Esses contextos, então se cria uma ambiguidade, porque a gente tem uma sociedade que pune e uma sociedade que também dá vazão pra isso, sabe? Então acho que essa ambiguidade que você tá falando, a gente também tem aqui e foi muito certeiro, assim, no filme, sabe? Eles fazerem isso e retratar também esse fato que a gente também vive aqui na realidade. Faz sentido? Sim, eu vi a Arlequina como, assim, o quanto que nós somos atraídos, no sentido de atenção, né, por pessoas que muitas vezes colocam a violência em prática. Porque pensamentos violentos todos nós podemos ter, né? Então, às vezes até na fala, né? Tipo, ai, que vontade de matar tal pessoa. E o fulano fez isso, o fulano merecia morrer, pena de morte e etc, né? Então, nós somos atraídos por pessoas que, ao invés de só terem o pensamento, elas colocam aquilo em prática. Então, eu vi a Arlequina como se fosse uma pessoa, assim, vamos colocar normal, entre aspas, né? Que se sentiu atraída por uma outra pessoa que fez algo gigantesco, né? E tanto que ela vai contando ali um pouco da obsessão dela sobre o Coringa. Aí depois ele descobre que muita coisa ali ela aumentou um pouquinho e tal, só pra conseguir chegar até ele, né? Mas eu vi ela como uma pessoa muito atraída pela violência que foi colocada em prática. Tanto que depois que ele coloca lá que ele é só o Arthur Fleck e tudo mais, ela perde o interesse, né? Tipo, você não é aquela pessoa que coloca seus pensamentos em prática, então não me interessa mais, né? Virou, entre aspas, também outra pessoa normal, né? Porque como a Débora falou, qualquer um poderia se tornar o Coringa. Eu acho que a questão ali que separa é a pessoa que coloca os pensamentos violentos em prática. Me colocou pra pensar em algumas coisas também. E eu ia até perguntar pra vocês se vocês acham que isso tem a ver... Me fez pensar muito nessa questão da sombra, sabe? É como se ela tivesse se apaixonado pela sombra dele. E eu não sei se faz muito sentido. Mas sombra em qual sentido? Psicológico? Mas pra esse lado sombrio, sabe? Porque, igual a Lê falou, todo mundo tem esse lado violento. Eu acho que é natural da nossa raça, né? Então, é humano isso. Só que todo mundo tem esse lado sombrio. Mas a gente não sai por aí atirando nas pessoas, maltratando as pessoas. Não é o esperado, né? Então, eu fiquei pensando o quanto que ela se apaixonou por essa sombra dele, sabe? Esse lado que ele trouxe pra fora. E eu acho que o filme traz muito o quanto que esse lado aparece quando ele diminui as medicações. Então, o Coringa ele apareceu quando o Arthur interrompeu a terapia porque a assistente social foi embora porque o governo cortou a verba. Então, ele parou de tomar as medicações e aí começou a surgir delírios. Veio mais essa obsessão não é por essa maldade, mas veio mais esse lado aflorado à tona. Então, é como se ela tivesse se apaixonado pelo transtorno dele. Não sei se faz muito sentido pra vocês. Eu acho que faz bastante sentido, assim. Ficou bem claro, né, essa mudança de quando ele decide parar de tomar medicação e do que vem depois ali.
E eu acho que condiz muito com o percurso, sabe? Com o processo do Coringa ali, porque mostra o sofrimento mental, né? Os transtornos mentais ali que ele tem, mas mostra o que ocasionou, sabe? Mostra o contexto disso. Né? Então conta a história desses transtornos mentais, mas não conta só isso, como se isso fosse ali a pontinha desse iceberg. Né? Ele vai contextualizando com o que ele viveu e mostra a importância, eu acho que no filme também ficou assim, a importância da gente olhar para isso, a importância da gente, de certa forma, tratar isso também, sabe? Olhar com responsabilidade também para todos esses sintomas que ele tem, assim. Então, acho que mostrou, né, essa junção de coisas também. É que nem eu falei, assim, eu vejo que esses 2 filmes do Coringa do Arthur Fleck, eles são muito complexos. São muito complexos, porque mostra como que a personalidade foi se constituindo, como eu falei, né? Tanto pela convivência com a mãe, que já tinha algumas questões psicológicas, quanto com a questão social, que ele sofre agressões físicas, quanto à questão do atendimento também, psicológico, psiquiátrico, que foi cessado. Vem muita coisa aí no meio. E esse segundo filme, ele traz as consequências, mas também mostra a expressão do Coringa. E também ele sofre um outro trauma ali, quase no final do filme, né? Dos agentes penitenciários e tudo mais. E isso vira uma outra chavinha, né? Então, os traumas que ele vai vivendo vão constituindo alguma coisinha ali nele. Esse último que ele viveu ali, né, dos agentes penitenciários, foi mais um que constituiu mais uma parte que fez ele falar, né, que quem existe é o Arthur Fleck, não é o Coringa. É como se fossem 2 personalidades distintas, né? Isso chega até a entrar em discussão, qual que seria o transtorno psicológico dele. Eu não lembro, acho que era a advogada dele falou dessa questão de 2 personalidades e tal, né? Mas ele mesmo, ele solta que não existem 2 pessoas diferentes. É aquela pessoa que tá habitando aquele corpo que fez isso e fez aquilo. Uhum. E você foi falando dos contextos, assim, e eu acho bem forte isso, porque assistir o primeiro filme, os contextos de vida dele são tão nocivos, assim, são tão agressivos, que em alguns momentos me deu até raiva, sabe? Tipo, uma angústia muito forte de falar, meu Deus, como que, sabe, vontade de tirar ele daqueles contextos, assim, então é bem forte. E nesse segundo filme continua, né? Eu acho que faz uma crítica mais forte a como a gente enxerga a saúde mental, assim, inclusive nas instituições que deveriam proteger a gente, como elas acabam atacando mais, assim. Então, essa cena que a Lê falou dos agentes penitenciários, eu tava vendo o filme com meu namorado, eu olhei pra ele e falei, foi isso? O que aconteceu aqui? Foi isso mesmo que eu tô pensando? E ele, sim. Aí eu, caramba, foi bem forte, assim, então traz, e eu acho que gera na gente até uma angústia, sabe, de olhar pra esses contextos, e claramente ia sair alguma coisa desses contextos, sabe? Mostra como que isso pode influenciar a gente também, né? Porque assim, deu raiva de ver e de assistir. Imagina alguém que passa por isso constantemente na vida, né? Ai, só de lembrar dessa cena eu já tô com raiva. Péssima. E eu acho que isso traz... Eu comentei com as meninas antes da gente começar a gravar o quanto que esse filme mexeu comigo, que trouxe muitas emoções, muitos sentimentos. Porque realmente eu acho que... Eu não sei se o intuito do filme é realmente esse, mas eu acho que por nós estamos inseridas nesse contexto mais psicológico, que pra gente mexe mais. Então, nossa, isso mexeu tanto comigo. Eu fiquei com tanta raiva, já não basta tudo que ele sofreu, ainda tem que passar por isso. E nessa cena exata, eu chorei. Eu fiquei, gente, como assim?
pra que tanta maldade? O cara já sofreu, é nítido o quanto que ele sofreu no primeiro filme. O segundo traz muito isso também. E aí eles fecham o filme com mais esse sofrimento. E é muito pesado. E eu não sei vocês, mas minha vontade era de entrar na tela, entrar naquele filme, tirar ele de lá e falar assim, meu filho, vem cá que a gente vai te levar para um lugar que cuide de você de uma forma que seja melhor. Então, eu acho que esse filme traz muito esse descaso. Muito. E o filme, eu acredito que seja realmente essa crítica social. E outra coisa que me chamou muita atenção dentro disso também foi o fato desse papel que colocaram, tanto para a Arlequina quanto para a instituição, de que se você juntar dois loucos, vai acontecer o que aconteceu. Porque eu acho que o filme traz essa construção de que tudo começou a partir do momento que os dois se juntaram. Então, já estava acontecendo sim um rebuliço do lado de fora da penitenciária, com toda a sociedade ali revoltada, querendo que ele fosse solto, que não tivesse pena de morte. Mas o pivô para trazer o Coringa de volta foi ela. E aí eu particularmente não gostei muito desse cenário que criaram, porque para mim reflete muito isso, de que se você juntar duas pessoas loucas, vai dar nisso, e eu não concordo. Então eu acho que o ambiente que era para ser esse ambiente de cuidado, no filme é retratado como um ambiente de destruição, sabe? Mais destrutivo do que de cuidado. E eu acho que faz sentido, assim, não sei, no meu entendimento, como eles retrataram fielmente, sabe, o que acontece na realidade. Né? A gente tá acostumado ali. A sociedade olha muito o comportamento e o efeito disso. Né? Então, se você fez isso, gera isso. E não o que causou, o que está por trás disso, né? Então, o filme, ele vai trazendo muito isso. Então, ele traz todos esses contextos familiares, do trabalho, da sociedade em si, das instituições punitivas, sabe? Então, ele vai contando muito isso e vai falando... E vai como se ele colocasse na arte o que acontece na vida real, assim, sabe? O que a gente não tá acostumado a ver, o que a gente não olha, o que a gente só marginaliza e olha só pra causa e efeito disso também. Ai, gente, sei lá, a Arlequina, pra mim, ela tomou tantos papéis, sabe? Uma das coisas que eu pensei na hora que eu tava vendo o filme também foi que talvez ele tenha aflorado tanto, né? Aquele lado muito parecido com o Coringa, de fazer brincadeira, dar risada e ver o lado positivo, né? De estar amando e tudo mais. Porque ela foi a primeira pessoa que olhou pra ele e começou a escutar ele, né? Que se interessou pela história dele. Eu tava tentando lembrar aqui no primeiro filme e tal, e ela me passou a impressão de que ela foi a primeira pessoa que sentou e falou assim, me conta a sua história, que eu estou interessada, né? Porque, assim, se a gente for ver a advogada de defesa, por exemplo, ela tava intrigada com a história para pensar numa tese de defesa. A Arlequina não, ela simplesmente apareceu lá pra idolatrar a história de vida dele, as coisas que ele tinha feito e tudo mais. Então ela também teve esse papel, assim, na minha visão, né? Mas lógico, entra muitas coisas problemáticas ali, em como que os dois foram retratados e tudo mais, né? Mas sei lá, como eu falei, assim, eu vejo que é um filme extremamente complexo, tem tantos pontos que daria pra falar sobre ele. É muita coisa, assim. Não só no Delírio 2, mas no primeiro Coringa também, né? Total. Uhum. E sabe um outro ponto que vocês já comentaram aí, mas que eu também senti, assim, foi o filme todo é uma ambiguidade de sentimentos, assim, né? Tipo, bem aquilo do sentimento agridoce, assim. Porque ao mesmo tempo que você quer proteger o Coringa, você quer também que ele se lasque ali, porque ele tá fazendo várias coisas erradas. Então, ao mesmo tempo que você olha ali pro sofrimento da Arlequina, você também vê, tipo,
sabe? O que você tá fazendo aí também? Olha o que isso tá causando. Da mesma forma que a gente sente uma afeição ali no começo pelo agente penitenciário, no final a gente fica incrédulo com o que ele fez, assim. Então o filme, ele traz isso, né? E aí a Débora trouxe também essa sombra, né? Então ele traz como a gente pode ser tudo. A gente pode ser bom, mal, a gente pode, sabe, ser essa ambiguidade. E os personagens, pelo menos pra mim, eles causaram isso, sabe? Ao mesmo tempo que eu queria estar aqui, eu não queria estar aqui. Então ele, não sei, acho que ele brincou um pouco, sabe? Com essas facetas do que o ser humano pode ser também. Que ele não tem só o lado ruim, ele tem diversos lados ali. Faz sentido pra vocês? Pra mim faz. Que surgiu aí? Eu acho que retratou muito a vida normal, né? As pessoas não são nem 100% boas, também não são nem 100% ruins. Isso pode coexistir, porque nós tomamos boas decisões, tomamos más decisões. Então, pra mim, mostrou a vida, né? Uhum. E é legal que mostra isso em todos os personagens, né? Porque se você vê, todos têm o lado bom, igual até a mãe dele, era uma senhorinha muito boa, mas quando você olha a fundo a história dela, tinha muita sombra ali, tinha muita humanidade. Isso em todos os personagens. Eu acho que uma crítica pra mim é o quanto que pra uns isso era tranquilo, no sentido de não ser punido, e pra outros, como pro Arthur, teve uma punição maior. Tudo bem que ele cometeu um crime. Vários, né? Por exemplo, agente penitenciário também, o que ele fez foi um crime. E pra ele não vem essa justiça por conta do status dele, né? Desse papel de poder. Então ele é uma figura de poder ali na história. Então o que aconteceu ninguém vai ficar sabendo. Uhum. E eu fico me perguntando se só não gerou essa proporção que gerou porque ele matou o apresentador do programa. Se ele tivesse cometido os outros crimes, eu não sei se teria essa proporção que tomou, porque ele matou alguém que estava ali no poder, que tinha um status na sociedade. Então até isso, né, vem forte assim no filme. Eu acho que é até por isso que ele ganhou um espaço gigantesco na sociedade, né? Porque ele foi numa pessoa que é muito vista pela sociedade, que é o contrário dele. Uhum. E ouvir vocês falando isso agora me fez muito lembrar desse contexto que nós vivemos recentemente das eleições. E como vocês bexiga, como vocês falaram, enquanto que a violência ela é incentivada, né? Então, as eleições aqui de São Paulo foi caótica. Então, eu ouvi muitas pessoas falando que queria estar no lugar do Datena para ter dado uma cadeirada no Marçal. E aí, escutar vocês falando sobre esse recorte do Coringa me fez lembrar disso, porque às vezes era o desejo de muitas pessoas fazer aquilo como apresentador. Mas ninguém teve essa coragem ou essa loucura de ir lá e fazer isso. E aí, o quanto que a violência é incentivada, ao meu ver, justamente por isso, porque não é todo mundo que tem essa coragem, essa loucura, essa euforia de ir lá e cometer algo desse tipo, a violência. Muita coisa vai se encaixando, né, com o contexto que nós também vivemos. Uhum. Eu acho que isso também vem ali como uma crítica muito ao que a gente vive. De tipo, ele fez aquilo que era o que algumas pessoas queriam fazer. Como nós também somos seres violentos, assim. A questão é que existe uma moral e uma ética que impede a gente de sair cometendo esses crimes. O que, pra viver em sociedade, isso é muito bom, né? Então, ter algo, ter limites, ter regras, né? Isso precisa existir. Mas como tá ali dentro da gente também, né? Ela trouxe, né? Como a gente tem esses pensamentos, mas tem algo que impede a gente de fazer isso, né? E pra gente pertencer ali a esse movimento. Mas eu acho que veio, né? Como uma crítica de eu fiz aqui. E é engraçado você falar disso, da coragem, porque isso aparece no filme.
né? Eu queria ter a coragem do Coringa. Eu não sei quem falou isso no filme, mas eu lembro de ter escutado que ele era muito corajoso de ter feito isso, como se fosse algo bom ali ele ter feito e cometido aquilo. Então veio para deixar explícito também, né, esse desejo que as pessoas tinham, assim, e que se a gente buscar dentro dos nossos contextos de vida, a gente vai achar vários exemplos. Né? A Débora falou das eleições, mas até das outras eleições também tiveram, e como isso vem se repetindo, né? Os casos que mais ganham proporção na mídia são os casos mais violentos, assim. Sabe? Que tem mais visibilidade, que choca. Então tem algo aí também que pega a gente nesse... sabe? Nesse pontinho também. Não sei se é loucura, mas eu fiquei pensando muito o quanto que... Você acha que esses casos de violência traz algum certo tipo de validação para essas pessoas que têm esse desejo de fazer algo? Que tem, sabe? Todo mundo tem esse lado mais sombrio. Mas vocês acham que isso pode estar gerando alguma validação? Porque se você ligar a TV no horário que tá passando o jornal, o que a gente vai ver são casos desse tipo, e tem aumentado muito. E tem audiência, senão eles não passariam. Eu não sei, talvez eu não consiga responder essa pergunta, assim. Não sei se é uma validação. O que eu sei é que tem algo ali que chama a nossa atenção. Então, por exemplo, as séries policiais que a gente assiste, os filmes que a gente assiste, até o próprio Coringa, sabe? Então, isso dá ali uma audiência também. Eu acho que, de certa forma, dá alguma vazão para aquilo que é nosso, sabe? Para esse lado nosso também. Mas eu não sei se seria como uma certa validação, assim. Mas eu penso que entraria nesse lugar. Tem algo de ver isso que chama a nossa atenção. E aí eu acho que a gente pode colocar alguns pontos, assim. O primeiro de ser algo muito desconexo do nosso dia a dia enquanto sociedade. Então não é todo momento que você vê alguém matando um apresentador ali na TV, ou não é a todo momento que você vê um candidato a prefeito jogar uma cadeira no outro, né? Então são coisas que fogem ali do comportamento que a gente tá acostumado a ver. Não sei, talvez tenha algo de tentar achar um porquê e culpabilizar alguém disso. Então vai ganhando mais proporção, sabe? O enredo vai aumentando. A gente tenta culpabilizar alguém, entender o que tá por trás ou algo do tipo. Então acho que são vários pontos, assim, como que esses pensamentos de violência, eles também são suprimidos ali para a sociedade, para regular essa moral e essa ética. Então também faz a gente querer, talvez, dar vazão de alguma forma para aquilo. Então acho que são muitos pontos que a gente pode ir costurando, assim. Não sei se talvez essa seja a melhor resposta, mas foi essa que me passou. Validação, assim, eu acho que eu teria que parar pra pensar. Mas eu concordo com a Laura. Eu acho que vem muita coisa por trás de cometer um crime ou de, né, fazer algo que, querendo ou não, é grandioso. Como, por exemplo, uma maneira de ser visto, uma maneira das pessoas prestarem atenção, uma maneira de dar vazão ao que tá sentindo. Porque se a gente for pensar, por exemplo, num cenário de chamar a atenção das pessoas, então sim, esse ato é uma maneira de obter validação, né? Mas eu acho que existem vários outros contextos que, sei lá, talvez validação não seja exatamente a palavra, mas talvez, sei lá. Não sei, não vou arriscar dizer aqui, porque eu acho que é algo que eu teria que pensar um pouco mais, sabe? E eu não gosto de jogar as coisas assim do nada. Eu acho que tudo um grande depende, né? É a nossa resposta favorita, né? Que não faz sentido nenhum, então, sei lá. Foi o que veio na minha cabeça agora, sabe? Eu acho que eu não usei a palavra correta,
Mas justamente porque eu falei da forma que veio na cabeça. Sim, mas eu acho que a resposta que vocês trouxeram encaixou muito. Eu acho que realmente tem muita coisa que vem por trás. Uhum. Mas eu acho que faz sentido essa lógica, né? E talvez a gente tenha que olhar muito para a sociedade e talvez achar uma resposta ali, né? São histórias individuais, cada um faz e tem ações muito pelas próprias vivências, de como internaliza, de como vivencia, do que aconteceu às vezes até antes da pessoa nascer, do contexto social, do contexto cultural, do contexto financeiro. Então, são aspectos que influenciam muito, né, numa pessoa agir de determinada forma ou até olhar para um crime de determinada forma. Mas o quanto que me parece, sim, que tem, sabe? Essa questão cultural que a gente tá acostumado a pensar e agir muito forte, assim. Então, são muitos contextos que é difícil, né? Eu falei do depende, porque eu acho que essa palavra é a preferida do psicólogo. A gente nunca consegue responder nada, é sempre um depende. E até, assim, se a gente for olhar aqui, a gente tá falando, né, da história do Coringa, da gente chegar num diagnóstico seria totalmente superficial, seria um grande depende, né, porque a gente tá olhando ali fragmentos e até um tópico, assim, que eu acho que a gente poderia falar, meninas, que é a complexidade que é se dar um diagnóstico, de olhar para aquele sofrimento. Não é do dia pra noite, às vezes demora anos, né? Então, quanto que não é simples quando a gente fala do ser humano e da complexidade que é ser e olhar para um ser humano também, né? Eu, enquanto aluna, eu era daquele time eu vou analisar o personagem do filme, não sei o quê. Mas depois que a gente se forma, a gente tem até contato com o código de ética, né, do psicólogo. Que lá diz que a gente não pode dar diagnósticos para uma pessoa que a gente não está atendendo. Então, personagem de filme, de série, livro, o que quer que seja, né? A gente ficar lançando aí diagnósticos é muito complicado. É antiético, né? Perante o código dos psicólogos. Mas também é complexo porque... Ok, o filme mostrou o contexto, mostrou um pouco do que passa na cabeça dele, mostrou um pouco da convivência dele com a família, etc. Mas assim, tem coisas que muitas vezes a gente pode se perguntar e que não apareceram no filme. E que aquilo é crucial pra gente tentar entender um pouquinho melhor em qual quadro diagnóstico aquela pessoa se encaixa, né? Uhum. Acho que é tão importante isso que você falou. Acho que a gente podia deixar escrito bem grande, assim. Distribuir diagnósticos é muito complicado e vai contra o código de ética. Porque às vezes eu sinto que com a internet a gente tende a fazer, né? A gente não, mas assim, alguns profissionais da saúde tendem a fazer isso de distribuir, né? O que será que essa pessoa tem? Como se fosse uma resposta rápida e sabe, sem peso nenhum. E a gente sabe que às vezes, assim, são várias coisas. E até quando a gente traz para um dialeto ali de diagnósticos, às vezes não é um, nem dois, é um conjunto de muitas coisas. Porque se a gente fala que o ser humano está em constante desenvolvimento, constante movimento, não faz sentido só aparecer ali uma coisa em alguns casos. Então aparecem muitas coisas. Que tem a ver, né? De nada adianta a gente também ter um diagnóstico se a gente não entende o que tá aqui embaixo, né? Igual eu trouxe, é só a pontinha mesmo do iceberg, sabe? Muitas outras coisas por trás disso. E a gente atua nessas outras coisas. Então, o quanto que é importante essa fala sua, Lê, que você trouxe, né? Que não tem como, seria muito superficial, seria muito raso, antiético e tudo mais a gente fazer isso. Eu acho que algumas vezes a gente precisa ficar falando, sabe, disso aqui, nesses espaços, porque se tem, né, uma generalização, uma culpabilização, de tudo isso, assim. Sim, acho que é importantíssimo esse recorte que vocês fizeram agora, pontuando isso, até porque a gente já fez um episódio falando sobre
autodiagnóstico, e eu acho que isso que vocês trouxe cabe muito bem para esse diagnóstico de profissionais, né? Tem muitos profissionais que saem por aí distribuindo diagnósticos, fazendo até análises, pontuando o diagnóstico com base em um fragmento. Então, isso não é nem um pouco legal. E tem muita gente que não sabe o quanto que isso é antiético, o quanto que isso não é legal de ser feito. Então, eu acho que é muito importante isso que vocês fizeram de pontuar isso. E eu sei que às vezes é muito tentador você dar nome às coisas, sabe? Então, às vezes as pessoas chegam na internet querendo... O que é aquilo? Por que ele agiu dessa forma? É isso? É por causa disso aqui? Só que é normal, né, da gente, enquanto ser humano, dar essas respostas pro que acontece. Só que quando a gente fala de ser humano, não é dessa forma que acontece. Né? Existe um conjunto de muitas coisas que podem levar, né? Por exemplo, quando a gente fala, numa depressão, não é uma única questão, né? Tem um conjunto de coisas, é multicausal, assim. Então, por isso que a gente fala, eu sei o quanto é tentador também tá nas redes sociais, onde é disparado coisas muito rápidas e diagnósticos e, enfim, toda essa velocidade. Mas... voltando aqui um pouquinho pro mundo real, não é dessa forma que as coisas acontecem, né? Então acho que a gente quis também trazer um pouquinho, eu acho que esse filme inteiro é falando sobre isso, né? E trazendo uma crítica. A gente não faz psicologia sem ter uma crítica social. A gente não faz psicologia sem olhar para os contextos em que esse ser humano está inserido. Então, por isso que é bem importante também, né, a gente trazer esse filme, porque ele retrata muito isso. Então é isso. Tem mais alguma coisa que vocês queiram trazer, que vocês queiram falar do filme? Ficou aí alguma ponta que vocês acham que é interessante a gente comentar? Da minha parte, eu consegui falar mais ou menos o que eu tava pensando aqui sobre o filme. Eu acho que eu só acrescentaria algo que a Lê também já tocou, mas que foi uma frase do filme que me chamou muita atenção do primeiro, que quando a assistente social fala pro Arthur que vai encerrar os atendimentos, que ele fala: "Você tá ouvindo o que eu falei? Todas as vezes que eu vim aqui eu nunca me senti escutado. E aí eu tô te falando que alguma coisa mudou dentro de mim, que eu me senti vivo pela primeira vez e você não tá me ouvindo." E aí ela trouxe o quanto que a Arlequina entrou nesse papel de ser a primeira pessoa que ouviu ele. E eu acho que vale a pena reforçar isso, o quanto que nós, seres humanos, temos a necessidade de ser escutado, quanto nós precisamos desse cuidado, desse carinho, desse amor. Então talvez eu fiquei pensando o quanto que talvez essa foi a primeira vez que ele se sentiu escutado, visto, amado por quem ele é. Então eu acho que vale a pena reforçar essa nossa necessidade. Todo mundo precisa de afeto. E aí o filme traz o quanto que ele não tinha afeto das pessoas. Então ele apanhava, ele era mal visto, ele era motivo de piada. Quando ele tinha aquela risada, assustava as pessoas se afastavam dele. Então foi a primeira vez que alguém se aproximou dele por quem ele é, sem se assustar com quem ele é. Então eu acho que trouxe mais para reforçar essa nossa necessidade. Então, quanto que nós precisamos desse amor, desse afeto, desse carinho, de atenção, de ser escutados. Porque às vezes a gente se coloca muito nesse papel de estar disponível para tudo e para todos, e a gente não se coloca nesse papel também de ser acolhido. E o quanto que isso é importante. Poder da escuta, né? Maravilhosa, vocês que trabalham escutando as pessoas, viu? Mas que triste de verdade, né? Esse seu único espaço que ele teve de escuta, né? De se sentir visto, de se sentir validado, ouvido. Então, isso é bem cruel, assim. E é um discurso que a gente frequentemente ouve, né? Eu nunca tive um espaço onde as pessoas me escutaram, onde eu me senti visto. Então, acho que fica aí pra gente refletir também qual sociedade a gente tá fazendo parte e qual o nosso impacto também nessa sociedade, sabe? Da gente oferecer esse espaço de acolhimento, mas também de perceber
quando a gente não tá tendo esse espaço de acolhimento. Então, acho que também vem, né, como algo bem reflexivo, assim, me fez pensar muito na sociedade em que a gente vive, o quanto a gente tem cada vez menos gerado esses espaços. E até trazendo um pouquinho o outro quadro que a gente tem aqui no podcast, que é o Vidas Além da Fama, o quanto que estudar as histórias, né, das pessoas, desses artistas, enfim, que também tem um processo de sofrimento, me parece que vem muito desse lugar, sabe? Eu tô aqui na fama, mas eu sinto que eu não tô visto, que eu não tô sendo olhado, que eu não tô sendo validado. As pessoas não estão me conhecendo, elas não estão me ouvindo. O quanto que a gente falou da Amy Winehouse, o quanto que ela dizia e ela quase que gritava isso. E mesmo assim, não se sentia vista, assim. Então, acho que o quanto que, né, fica essa reflexão, assim. Triste, né? Pesou o clima aqui. Não, eu ia falar, é um quadro também muito interessante que vocês estão fazendo. Ai, tá sendo super legal fazer, assim, descobrir, sabe, as histórias da galera, assim. Que bom que a gente pode também, né, Débora, passar um pouquinho disso que a gente vê. Sim. É muito importante. Sim, eu acho que é muito legal, porque a gente consegue olhar esse outro lado de cada uma dessas pessoas, né, que são muito idolatradas, que são colocadas realmente nesse lugar de perfeição, sabe? E entra muito também nesse lugar de julgamento, né? Nossa, fulano de tal tem problema com álcool, drogas. Por quê? Se ele tem dinheiro, se ele tem fama, se ele tem tudo que ele quer. Então eu acho que olhar para essas pessoas nesse formato de realmente além da fama tá sendo muito construtivo, sabe? Ver essa humanidade, de trazer essa humanidade. Porque a fama todo mundo já vê, né? Agora as lutas, as dores, esse enfrentamento dos demônios ninguém vê. Então a gente quer trazer um pouco desse recorte, porque eu acho que como a gente trouxe muito desse filme, tem essa figura que esses artistas constroem, né, não é nenhuma figura, mas essa persona que eles se apresentam, mas quem tá por trás de tudo isso? Sabe quais são as dores dessa pessoa? Então pra gente tá sendo muito especial justamente por isso, porque por conseguir enxergar esses indivíduos como pessoas mesmo, não como ídolos, como artistas. Trazer humanidade. Sim. É isso, então, acho que passamos por vários pontos, né? São filmes bem complexos, então caberia a gente puxar muitas coisas aqui, mas acho que essa foi a ideia que a gente quis passar e trazer um pouquinho de como a gente enxerga tudo isso também. Né? Sim. É isso, vamos para as indicações, meninas. Vamos. O que vocês pensaram? Quem quer começar? Pode começar, Letícia. Você pensou em alguma coisa? Então, eu tinha pensado no filme do Ted Bundy, porque ele retrata também como que ele vai recebendo atenção, né? Ou no caso dele é uma atenção até amorosa, né? De relacionamento amoroso e tal. Depois dele cometer os crimes que ele cometeu, né? Então, ele puxando assim pra esse lado, né? Do quanto que as pessoas se sentem atraídas por essas pessoas que colocam os pensamentos violentos em prática, eu pensei no filme dele. Filme do Ted Bundy. Eu nunca assisti, não conheço. Nossa, muito bom. Acho que todas essas séries e filmes que retratam, né, crimes que realmente aconteceram, mas de outra perspectiva, que colocam a gente pra pensar, acho que eles são muito importantes, né? Esse caso foi... Né? Daria pra gente fazer outro episódio. Me lembrou... Pode falar, Débora. Eu ia falar que eu acho legal as indicações de vocês. Porque no último episódio eu terminei e fui assistir as indicações e eu amei.
Então continue assim, máximo. Serve pra isso, pra gente ir se indicando e vendo. Mas a Ale falou, me lembrei de um livro que eu tenho que chama Cartas para Hitler. Então Hitler foi, né, a gente nem precisa falar aqui de tantas atrocidades que ele cometeu e que mesmo assim as pessoas mandavam cartas apaixonadas para ele, assim, se declarando. A quantidade de crianças que nasceram com o nome dele ali durante a Segunda Guerra Mundial é absurdo, assim. Então, é a visão, e o filme, o Coringa traz um pouco disso. Esse é um filme ou um documentário? Esse. Qual? O do Ted. O do Ted eu acho que é um filme, se eu não me engano. Tá, o quanto que esse filme ele traz, né, essa visão também de como a sociedade olha para esses crimes chocantes, assim. Eu tava sem muita ideia do que indicar, porque eu fiquei pensando em várias coisas dentro desse filme do Coringa, e aí eu acho que existem vários tipos de indicações que a gente poderia fazer por conta da temática que o filme traz, que são várias. Mas pela indicação de vocês, eu queria indicar o filme da Suzanne von Richthofen, que é a menina que matou os pais. E eu acho que são 2 ou 3 filmes que conta mais de uma versão, né? Acho que são 2. A versão dela e a versão do menino. Então eu acho que é bem legal, porque dá pra ver essas duas perspectivas da mesma história, do mesmo crime. E aí traz um pouco disso que a gente trouxe, né? Que tudo depende do ponto de vista, depende da história. Então eu acho que o que mais tem hoje em dia são documentários contando histórias de crimes que são muito interessantes pra gente entender um pouco desse contexto, que eu acho que é o que a gente tá tentando trazer nesse episódio, que a gente não pode olhar um sintoma, um comportamento, uma reação ali à parte, a gente tem que entender todo esse contexto para entender o porquê que chegou a esse ponto. Então eu acho que esses filmes e documentários trazem muito essa construção e também traz um pouco dessa sociedade, de como a sociedade vê isso, como que ela lida. Então a minha indicação é essa. A minha indicação, na verdade, queria trazer uma outra indicação. Eu falei do livro que eu lembrei ali do... Eu achei que já era sua indicação. Não é. Desculpa te cortar. Imagina. A minha indicação é mais fofinha. Eu queria indicar o filme da Malévola, que traz a perspectiva ali de uma vilã da Disney. Traz ali o que fez ela se tornar uma vilã da Disney, né? Que na verdade traz uma outra perspectiva. São 2 filmes, né? 1 e o 2. Acho que vale a pena assistir os 2. Mas o 1 é muito bom, assim, porque vai contando a história dela, o que ela passou pra chegar naquele ponto. Até a vingança dela é muito pelo que ela tinha passado ali. E traz também uma pessoa que tem um lado sombrio, mas que tem um lado afetuoso, sabe? Tudo isso que a gente falou aqui. Então, acho que vale a pena, sim. Ele é mais bonitinho do que esses outros filmes. E ele é ficcional, né? Mas é bem legal também pra gente pensar essas outras perspectivas que a gente falou aqui. Eu amo esse filme. Malévola é minha vilã favorita. Então, eu acho que esse episódio, pra mim, essa indicação combina muito com o tema, porque são os meus 2 vilões favoritos, o Coringa e a Malévola, mas justamente por conta da história de vida. Então, pra mim, fechou com chave de ouro essa indicação. Que bom, Então é isso. Lê, você quer se apresentar? Se apresentar não, falar um pouquinho das suas redes sociais. Onde a gente se encontra? Tenho um Instagram e tenho alguns vídeos também no TikTok. Psicóloga Letícia Araújo. É bem facinho, nada demais, né, meu nome? E eu acho que são esses, assim, que eu tô vendo. São esses. Só o TikTok e o Instagram. Eu tenho uma página do Doctoralha também, que tem alguns comentários de pacientes que já passaram ou que ainda passam comigo. Então, quem quiser dar uma olhadinha para conhecer um pouco mais, tem lá também. E é a mesma coisa, Letícia Araújo dos Santos.
Certo, e é isso, então fica também aqui de indicação o episódio que a gente fez com a Lê, que foi a análise do filme. Também tá um pouquinho aí mais pra baixo, mas eu acho que vale a pena, ficou muito legal. A gente falou sobre a temática dos traumas, então tá bem rico também de várias coisas e informações. Então é isso, nos sigam nas redes sociais, Emoções em Movimento Podcast. E nos vemos na próxima quinta. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.